Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no fundo imobiliário VILG11, VILG11, que é o fundo logístico da Vinci. Então temos aqui galpões logísticos que são alugados aí para empresas gigantescas aqui no nosso mercado. Fizemos um vídeo sobre esse fundo no mês passado, que foi um sucesso aqui no canal. Só que esse vídeo eu acho que para quem é cotista do fundo vai gostar mais ainda, porque temos aqui boas notícias para quem é cotista, tá? Temos aí novas locações, temos um novo guidance de distribuição para o segundo semestre desse ano e várias outras coisas legais aqui sobre o fundo também, tá bom? Então é isso, se inscreve aí no canal, deixa um like e vamos lá. O fundo hoje está sendo negociado aí com um grande desconto frente ao valor patrimonial, né? Então o PVP do fundo hoje está ali na casa dos 0,77 mais ou menos, quase 30% de desconto frente ao valor patrimonial. Hoje acho que ele já está abaixo desses R$ 88, então o desconto está um pouquinho maior do que quando eu gravei aqui esse vídeo. Temos uma taxa de administração de 0,75% ao ano e, infelizmente, uma taxa de performance bem puxada, né? 20% do QCD aí, IPCA mais 6, se eu não me engano, né? Então, uma taxa de performance bem puxada, galera. Não gosto muito, não. Aqui temos novas locações no fundo, que nem eu já falei para vocês. Então, são esses três ativos: Castelo 57 Business Park, Airport Town Ayrton Senna e o Porto Canoa Log. Três ativos que estava difícil aí de locar para o fundo, 32 mil metros quadrados a mais aí de locação para dentro do fundo. Então, eu acho bem legal essas imagens que eles colocam aqui de onde foram locados, né? Então, são todos esses módulos aqui destacados em azul, né? Que são as novas locações do ativo Castelo 57 Business Park. Ativo legal, né, galera? Aí aqui no Porto Canoa Log foi só um módulo, que é esse B10 aqui. E aqui no... Qual que é o nome desse ativo? Airport Town Ayrton Senna, foi esse Q59 aqui, que foi a nova locação do fundo. Então, parabéns aí a Vinci, né, conseguindo locar esses ativos aí, que são ativos interessantes, galera, mas que estava sendo bem difícil aqui para gestora. Eles deixam aqui um rápido comentário sobre o impacto dessas novas locações no portfólio. Então, eles deixam aqui falando que o portfólio saiu de 86,6% de ocupação em dezembro de 2023 para 93% em junho de 2024. Então, mais 6,4% aí de ocupação para dentro do portfólio do fundo no semestre, tá, pessoal? Então, legal, né? Vendo aí a Vinci indo para cima do mercado e conseguindo aí novos inquilinos para o fundo. Mas temos aquele lance aqui, né, gente? Esses contratos têm carências e descontos, a gente tem que esperar um tempo, né? Geralmente tem carência de 6 meses, 1 ano, às vezes, então a gente tem que esperar um tempo aí para ver esses novos aluguéis começarem a ter resultado aqui na receita do fundo. Eles deixam aqui um rápido comentário sobre os ativos aí no Rio Grande do Sul, para vocês que sempre perguntam aí no vídeo, né? Então, é o CD Cachoeirinha e o CD Eldorado do Sul. Só o CD Cachoeirinha, se não me engano, que foi impactado, que é o que está alocado aí para a Ambev, né? 3,9% da receita só do fundo, só que os dois ativos continuam recebendo aí aluguéis, etc. Não tem nada sendo impactado aqui, mensalmente pelo fundo, tá, pessoal? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Aqui falando de DRE rapidamente, no mês de junho de 2024, o fundo gerou aí, né, de receita 80 centavos por cota, né, e teve um resultado financeiro negativo de 9 centavos por cota, muito por conta dessa despesa financeira aqui de alavancagem que o fundo tem. E tivemos aqui também uma despesa aqui de taxa de administração de 0,06, tá, pessoal? Essas três despesas, essa e essa aqui, ó, juntas somam 21% da receita do fundo, indo embora com despesas nesse mês, tá, pessoal? Um pouquinho acima da média do que a gente costuma encontrar ali em tijolo, até uns 20%, né? Então, aqui foi 21% da receita mensal indo embora. Ainda não é preocupante, galera, porque esse fundo tem uma alavancagem muito grande, né? Então, acho que assim, é até pouco pro tipo da alavancagem que esse fundo tem aqui, que é bem complicada. Eu vou mostrar ali para vocês já já. Mas, né, ok, tudo bem, né? O fundo gerou aqui pra gente de resultado 62 centavos por cota e entregou 65, utilizando aqui, ó, 3 centavinhos por cota de reserva aqui nesse mês. E o saldo aqui de reserva do fundo ficou na casa dos 13 centavos. Legal, né, galera? Ainda temos aí uma gordurinha aí pro segundo semestre para ser utilizada aí pelo fundo. Aqui a gente consegue ver o histórico aí de pagamentos do fundo, né, dos rendimentos. Ele já chegou a pagar 70 centavos um tempo, aí depois caiu para 68, 65, 64, 60, 56, 58, 60, 60 e agora voltou a subir depois de quase um ano, né? Sem subir rendimento, voltou a subir agora a 65 centavos. Legal, né? Legal. E aqui ele bota uma estimativa de rendimento pra gente que vai melhorar, tá? Então, para você que é cotista do fundo,
é assim uma luz no fim do túnel, né? Vai melhorar um pouco o rendimento, pelo menos nesse segundo semestre do ano, tá, galera? Então eles colocam aqui que o guidance é entre 60 centavos e 67 centavos, tá? Então legal, né? Lembrando que aqui em abril e maio eles pagaram 60 centavos e agora a partir do segundo semestre 60 centavos vai ser o mínimo do que eles acreditam que vão pagar, tá? Então eu chuto ali que eles vão continuar pagando uns 65 centavos mais ou menos. Então é bem legal, galera, bem legal esse guidance aqui subindo, né? Apesar de ter caído bastante aqui, agora ele voltou a subir. E quem sabe o fundo ele não consegue fazer alguma venda, algo do tipo, para melhorar ainda mais esse resultado aí pra gente. Aqui falando da carteira do fundo, né? Então, onde estão alocados aí os ativos do fundo, como que tá a dívida, etc, né? Aqui é a parte mais desanimadora desse fundo, sem dúvida, né? Porque a gente consegue ver aqui nesse gráfico que o fundo tem 1.900 aí em imóveis, tem 45 milhões em aplicações financeiras, então caixa do fundo, né? E aqui em obras financiadas, né, que é a dívida do fundo, temos aí uma dívida de 264 milhões de reais, tá? Então, uma dívida bem grande para um fundo que não tem caixa, tá vendo? O caixa do fundo hoje é só 45 milhões de reais. Sobram aqui pra gente, sobram não, né? Faltam aqui pra gente para quitar essa dívida 219 milhões de reais. Então, o fundo não tem caixa hoje, o fundo vai ter que, cara, emitir no futuro, né? A gente não sabe se o fundo vai precisar emitir abaixo do VP para conseguir captar esses recursos aí para pagar essa dívida. Eles vão ter que vender o imóvel para usar esse valor do imóvel para pagar uma dívida. Então, é uma dívida que, assim, é bem preocupante, tá, galera? Mas lembrando que dívidas sempre são a longo prazo, tá vendo? Então, o fundo, ele não paga tudo de uma vez, né? Ele vai pagando aos poucos e já vamos fazer um comentário sobre essa tabela aqui. A dívida frente ao valor patrimonial do fundo hoje está na casa dos 11,22%. Não é uma dívida tão puxada, mas para um fundo que não tem recursos de caixa para pagar essa dívida, ela acaba sendo uma dívida mais arriscada do que em outros fundos, né? Porque eles vão precisar vender um ativo alguma hora para pagar essa dívida ou emitir, tá? Então, cara, por esse fundo não tá pagando tanto, eu acho que eles não conseguem chegar no valor patrimonial para conseguir emitir, né? Com uma gordura. Então, eu acho que eles vão ter que acabar vendendo um ativo para pagar essa dívida. E, pô, que ativo que eles vão vender por 260 milhões de reais? Vai ser difícil, né? Vão ter que vender pelo menos um ativo, pelo menos 220 milhões para somar com esses 45 conseguir pagar. Então vai ser complicado, tá, galera? Das três dívidas que eles têm hoje, essas são as taxas, né? IPCA mais 7,5, IPCA mais 6,5 e IPCA mais 6,8. A que tá puxada, na minha opinião, é essa aqui, né? A do CRI Fernão Dias e Privalha, IPCA mais 7,5. E tem um saldo aqui de 56 milhões. A maior dívida deles é essa aqui, ó, 6,5, que é a taxa menor aqui que a gente tem hoje, tá? Então, legal, né, galera? Legal. E aqui a gente tem um fluxo aqui de amortização da dívida do fundo. Então, lembrando, sempre falo aqui pra vocês, mas é sempre legal falar que o pessoal sempre esquece, né? Ou às vezes não sabe. Essa parte aqui em azul escuro é o que eles chamam de principal, né? Então, se o fundo pegou 100 milhões de reais emprestado, ele tem que ir quitando esses 100 milhões, além de pagar os juros em cima desses 100 milhões. Então, essa parte azul aqui, mais clara, significa os juros, e essa parte escura aqui significa a amortização desse capital. Então, desses 100 milhões aqui, usando exemplo, né? Esses 9,1 diminuiria desses 100 milhões, e esses 9,6 seria juros a mais, que não tem nada a ver com esses 100 milhões, entendeu? Então, é meio que amortização e pagamento de juros. E aqui nos fundos imobiliários, eles não podem utilizar valor de caixa, valor de imóvel, etc., para pagar essa parte azul mais clara, que é a parte de juros. Isso aqui entra como despesa no fundo, tá? E essa parte azul mais escura aqui, eles só podem utilizar pagando caixa, tá? Então, a gente pegando esse caixa aqui de 45,3 milhões que a gente tem, o fundo só conseguiria pagar aqui esse e um pouquinho desse. Aí acabou o dinheiro. O fundo não ia conseguir mais, tá? Então, ele só tem aí caixa para pagar amortização nos próximos 2 anos e meio, assim, mais ou menos, tá? Então é preocupante, o fundo precisa urgente vender algum imóvel ou renegociar essa dívida, né? Renegociar essa amortização aqui, chegar lá pro financiador deles, né? Pro credor deles e falar, ó, cara, a gente não vai conseguir pagar, a gente precisa de uma carência aí maior da amortização e tal. Aí, cara, isso vai resolver o problema do fundo temporariamente, mas a longo prazo isso impacta muito o valor patrimonial do fundo, porque se rolar uma carência de amortização aqui no principal, esses juros aqui de cima aumenta, né? Então o fundo, cara, o fundo tá numa situação meio complicada, eu diria, tá? Então, 2025 ainda tá ok, 2026 começa a complicar para o fundo. Então, para você que tem uma posição a longo prazo aí dentro desse fundo, fica ligado aí nos próximos anos, tá? Fica ligado aí. Aqui a receita média de aluguel por metro quadrado do fundo, estamos dentro do mercado, tá? Então,
Eu acho que é o único fundo da Vinci que está dentro do mercado assim em metro quadrado. Geralmente, fundo da Vinci tem o aluguel de metro quadrado um pouco abaixo do mercado, porque eles costumam alugar um pouco mais rápido que outras gestoras, né? Então eles acabam alugando um pouco abaixo do mercado. Aqui não é o caso, né? Tá bem dentro. Taxa de ocupação acima do mercado, do que eles consideram, né? Eu acho que aqui eles foram bem otimistas, né? Eu acho que o mercado está, sei lá, uns 95% de locação média, e aqui eles estão 92,7%, ok, dentro, né, do que a gente espera. E aqui a diversificação por locatário do fundo. Então, continuamos a mesma coisa do mês passado, né? Tokstok, Unilog, Ambev e a Netshoes aí do grupo Magalu, né? Então, comentários da Tokstok e da Netshoes são empresas aí que, na minha opinião, tem um pouco de risco por ser varejo e tal, né? Então, fiquem ligados quanto a isso. Ambev, empresa legal, né? E a Unilog também é uma empresa parece ser bem legal. E tem um comentário aqui sobre o Tokstok, que é 15% da receita do fundo. Acaba sendo uma concentraçãozinha, né? Então, se der algum problema na Tokstok, não tô falando que vai dar, né? Mas imagina um cenário que aconteça alguma coisa com a Tokstok, eles não consigam pagar o aluguel e tal. Vai impactar muito a receita do fundo, né? 15%. E aqui a gente também tem aquele lance de vários locatários dentro do fundo, né? Mais 50 locatários. Mercado Livre, DHL, Fast Shop, Trackfield, etc, etc. Então é um fundo que tem muito locatário aqui dentro. Apesar dessas concentraçõezinhas aqui que ele tem muito locatário aqui dentro. Tipo de contrato, 91% típico, 9% atípico. Então não é um fundo para você que gosta de contratos mais longos, contratos atípicos, né? Que tem aquela segurança do inquilino não sair. Não é esse tipo de fundo para você. E temos aqui segmento de atuação, dois inquilinos, né? 31% e-commerce, 28% transporte e logística. Aí depois vem alimentos, saúde, cosméticos e outros, tá? E-commerce, como eu disse para vocês, é um setor complicado, então deve ser por conta do Netshoes, da Tokstok e, sei lá, de Mercado Livre, alguma coisa assim, né? Então é um setor, né, varejo, a gente sabe que é complicado. E transporte e logística é um setor legal para logística, né? Porque geralmente os caras precisam muito de estoque e tal, isso é legal. Aqui por estado, 36% Minas Gerais, 20% São Paulo e 19% no Espírito Santo. São os 3 estados aqui mais relevantes, né? Eu acho interessante desse fundo que a maioria dos outros fundos é sempre concentrada em São Paulo e Rio, né? Aqui a gente tem Minas Gerais e Espírito Santo como 2 estados diferentes, né? Agora que os fundos estão tendo mais coisa em Minas Gerais por conta de Extrema, mas esse fundo aqui tem bastante coisa em Minas Gerais, tá, pessoal? Aí aqui a localização dos ativos aí, para quem quiser dar uma olhada. Rio de Janeiro, ele só tem esse Caxias Park aqui. Aí Minas Gerais aqui, ó, acho que a maioria é em Extrema, né? São ativos legais e tal. Aí tem aqui no Rio Grande do Sul, Espírito Santo. Aí tem aqui, se não me engano é Pernambuco, né? Paraíba, não lembro. E aqui é Alianza Parque. Aí aqui falando dos contratos do fundo, como eu disse para vocês, não tem muito contrato atípico aqui dentro, então todos os contratos são daquele que o inquilino pode sair a qualquer momento, a dívida, a multa que ele paga quando sai não é muito grande, né? Então é bem mais suave para o inquilino sair. E o contrato médio de 3,7 anos só, tá? De duração, galera. Então não é um fundo que tem contratos tão longos aqui dentro, não. Vencimento dos contratos, 7,1 esse ano, 8,2% ano que vem e 2026, 18,5%. Esse ano, ok, né? Nada muito grave pro fundo. 2025, se somar esse com esse, já fica um pouco mais complicado. E 2026 está complicado pro fundo, 18,5% vencendo. Vamos ver se eles já conseguem converter esses contratos já fechando de novo com o inquilino antes de chegar no vencimento, né? Vamos ver, tá? E o mês de renovação aqui do fundo, né? Temos 52% da receita sendo reajustada agora no segundo semestre desse ano. Isso aqui não significa que vai subir 52% da receita, tá? Só significa que 52% dos contratos aí de locação vão passar por aquele ajuste ali de inflação, tá? Geralmente é 4, 5% que a gente está vendo em outros fundos. Então aqui deve ser mais ou menos isso aí, que 52% dos contratos vão subir uns 4, 5% mais ou menos, tá, pessoal? Aí aqui falando dos ativos do fundo, Extrema Business Park, Caxias Park, né? Para quem já viu o outro vídeo aí, a gente falou bastante aqui sobre esses ativos, né? Então passando aqui rapidamente neles. São ativos bem legais, galera. São ativos bem legais. Tem algumas tranqueirinhas sim, mas no geral são ativos legais, tá? E são bem diversificados, né? Tem vários estados, são muitos ativos, né? E não é dono completo de todos, tá? Aí aqui em Serra, que também é uma área legal, galera, no Espírito Santo, tal, Vitória, Serra, né? É uma área legal no Espírito Santo ali pra logística. Airport Town em Guarulhos. Enfim. Gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou,
deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e dá uma olhadinha também no outro vídeo que a gente fez aqui mês passado sobre esse fundo. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário para vocês. É isso, tchau, tchau, até a próxima.